A depressão ela é chamada formalmente de transtorno depressivo maior e ela começa a ficar muito importante a partir da adolescência. Existe um número muito grande de casos e a prevalência chega a 5% da população. Um ponto interessante é que as meninas, em geral, têm o dobro de chance e o dobro de número de casos do que os meninos. Desde muito criança, assim, eu tinha muito problema com ansiedade. E quando eu tinha 12 anos, me diagnosticaram com TOC. Eu lembro muito que eu não podia ficar sozinha em casa, de jeito nenhum. E aí eu me sentia meio uma criança, um bebê, assim. Eu via a minha mãe sofrendo e eu queria falar só, tipo... Ei, você não precisa ficar, 24 horas por dia me vigiando, mas eu sabia que eu não conseguia me controlar. Então, a minha vontade, eu lembro, era muito, de, sei lá, cavar um buraquinho, me enfiar nesse buraco e só sair dele quando eu estivesse bem. Só que eu fui percebendo que, eu não conseguia melhorar sozinha, que não era só, uma coisa em função do tempo, porque eu só tava piorando em função do tempo. Uma das grandes questões é diferenciar o que é tristeza normal de depressão. Então a primeira coisa é que a gente caracteriza a depressão por pelo menos 2 semanas de um humor depressivo, ou seja, uma tristeza constante, ou ainda uma irritabilidade ou uma falta de prazer. Uma segunda diferença é que na depressão existem alterações que a gente chama neurovegetativas. Então não é só a tristeza, o seu corpo muda. Então tem alteração de sono, você passa a dormir muito ou não dormir quase nada, insônia ou hipersonia. Tem alteração de energia, então muitas pessoas ficam muito mais agitadas e inquietas, enquanto outras ficam sem energia, então ficam no sofá ou ficam na cama o dia inteiro. Outra alteração do corpo é alteração cognitiva, então as pessoas ficam com falta de concentração, dificuldade de entender, dificuldade de ler. Eu chorava todo dia, eu não conseguia comer. E aí teve um dia que foi meio que um marco, assim, pra mim, porque eu lembro muito que tinha sido um dia muito difícil. E aí eu lembro que eu liguei pra minha psiquiatra e, ela foi meio rude, assim, sei lá, parecia que ela não tava muito se importando comigo. E aí eu fui lá e, a minha mãe perguntou, e será que ela não tá com depressão? E aí, ela só falou, não, ela tem toque, e é só toque, e é toque, ponto final. E ela aumentou a dose do remédio, pro máximo. E eu só fiquei mais deprimida ainda. E a depressão, quando ela vai evoluindo, os pensamentos que os adolescentes têm tem a ver muito com autodepreciação. Então você se acha feio, você acha que não consegue, você não tem esperança em conseguir coisas novas, você não tem esperança que você vá manter as amizades que você tem ou fazer novas amizades. E o que acontece é que com o curso do transtorno, se você não tem nenhum tipo de suporte, você começa a pensar que a morte é uma saída. O jeito de lidar que eu encontrei, foi me cortando também. E eu não sei, eu vejo gente falando, porque a automutilação é você pegar uma dor mental ou psicológica e transformar em física, mas, pra mim nem passava isso na minha cabeça, era só, eu não conseguia não fazer. Eu precisava gritar socorro e foi o jeito que eu lidei com isso. Antes, as pessoas, elas tendiam a nascer, crescer e viver no mesmo bairro ou na mesma região. Isso favorecia muito o convívio com os primos, com os familiares. E isso era um grande laboratório para a vida também, né? Então existia toda uma rede que ia te preparando de alguma forma para este enfrentamento, que também era difícil, mas talvez não tão difícil quanto agora. O que não muda, no entanto, é que a adolescência é uma época de crise, né? E o que eu quero dizer com crise? É uma época em que se vive sentimentos muito contraditórios, muita tensão interna, muita angústia, muita ansiedade, porque muita coisa está acontecendo,
dentro, né? Então o corpo está mudando completamente, você começa a se apropriar, né, dos seus desejos, começa a iniciar uma vida sexual, né? Você precisa constituir uma identidade. Agora, isso vai ser mais fácil ou mais difícil de acordo com o desenvolvimento que essa pessoa teve desde a infância, né? Quando eu era menor, eu já tive longos períodos de extrema tristeza, mas foi só 2 ou 3 anos depois que eu fui diagnosticada porque eu sofri uma situação de assédio muito pesada. Eu comecei a ir mais pra baixo, não parecia que estava melhorando, parecia que só estava piorando. E eu não conseguia levantar da cama e a minha mãe tinha que me carregar pro banho e lavar meu cabelo, porque eu não conseguia levantar de jeito nenhum, nem ir pra escola. E eu achava que realmente não estava melhorando com esse remédio, mas toda vez que eu ia na minha psiquiatra, ela falava que eu tinha aumentado a dose, porque eu estava com pensamentos suicidas e já teve várias quase tentativas de suicídio e muitas tentativas de automutilação. E isso estava me pondo mais pra baixo, porque fazia eu me sentir fraca. Parecia que ano passado eu estava acorrentada no monstro e que nesse ano eu tinha rompido essa corrente, mas que eu ainda estava fugindo dele e que ele estava muito perto. Tipo, tem momentos que eu tenho estabilidade, tenho felicidade, só que eu sei que sempre vai voltar. Então a gente busca entender quais são os fatores associados à depressão, ou seja, quais foram os gatilhos ou fatores causais associados à depressão. E um dos fatores básicos é perda. Então eu vou dar alguns exemplos de perda. Perdas acadêmicas, então ir mal no colégio, nas provas ou não passar de ano. Perda relacional, então perder a amizade ou terminar com o namorado, namorada, ou brigar com mãe, com pai, com irmão. Perda de saúde, então quando a pessoa, por exemplo, é um esportista e machuca fortemente o joelho e não pode mais jogar algum tipo de esporte ou algum tipo de doença que coloque em risco a saúde da pessoa. E muitas vezes perdas, inclusive imaginárias, perda de expectativas que a gente tinha na vida e acaba não acontecendo. Eu pensava, cara, será que eu tenho que ser internada? Tipo, eu realmente achava que eu tinha que estar isolada, assim, do mundo, porque, tipo, eu sabia que eu tava mal, mas eu sentia que, pior do que eu estava, tipo, eu tava fazendo mal pros outros. Então, veja a configuração, né? As famílias afastadas, então aquele grande laboratório de convívio e emoções meio que foi se perdendo, os pais afastados pela necessidade de trabalhar muito, né? E a tua geração na frente das telinhas de modo geral, né? E aí, de repente, a sociedade vira e fala assim, olha, você virou adolescente, né? Então agora você virou adolescente, você tem que dar conta disso tudo, né? E aí ele não foi preparado para isso. Chega na adolescência com toda essa pressão, né? Da sociedade, que ele precisa dar conta de todas essas escolhas e vivendo um momento sócio-histórico que não há espaço para angústia, não há espaço para o medo, porque nós vivemos permanentemente a exigência social de que a gente seja feliz todo o tempo. O que aumenta ainda mais todas essas vivências que muitas vezes acabam se transformando num quadro depressivo. Existe uma falta que nos constitui e que é para todos nós seres humanos
muito difícil de aceitar. E o deprimido, muitas vezes, é aquele que escancara isso, né? Que escancara essa dor existencial. E aí o outro não consegue lidar porque, poxa, se eu tiver que olhar para a tua dor, eu vou ter que olhar para a minha. Então não vamos olhar para nenhuma das duas, né? E vamos fingir que isso não está acontecendo, né? Então, quanto menos a pessoa pode olhar para a sua própria dor, né? Menos ela consegue olhar para a dor do outro. Então eu posso me comover, eu posso chorar, eu posso ouvir uma música e aquilo produzir uma dor em mim, mas aquela dor não é horrível, porque eu não vou entrar no fundo do abismo. Aquela dor é parte daquilo que eu sou. Eu acho o nosso tempo muito cruel. Ele é muito cruel. Um dos sintomas da depressão, por exemplo, é a irritabilidade. Né? Então aquela pessoa que está sempre irritada, que é sempre explosiva, né? Que tem uma instabilidade de humor, ela pode estar com um quadro depressivo e as pessoas não percebem isso, porque não está triste. Se não está triste, não está deprimido, né? Se está conseguindo ir para a escola, não está deprimido, né? Se não está no quarto escuro, largado, não está deprimido, né? E isso dificulta muito o diagnóstico, né? Que eu não tinha vontade de levantar da cama, que eu não tinha mais vontade de, ver as pessoas, que eu não tinha mais vontade de fazer nada. Mas eu vou, de pouquinho em pouquinho, conversando com as pessoas, não com aquelas que me fazem me sentir mal pelo que eu tô passando. Tem gente que olha na minha cara e fala, nossa, você tá faltando muita aula, você vai se ferrar na escola. Isso realmente só piora, não ajuda nada, elas não sabem o que eu tô passando e só me deixam pior. A sensação que eu tenho é de que depressão ela é uma ausência de desejo, né? E em que estrutura social e histórica isso se torna possível, né? Em que momento histórico o desejo ele não pode se manifestar e ele não tem espaço para existir a ponto dele viver um colapso, né? Tem um pensador norte-americano que eu gosto muito chamado Christopher Lasch, que ele diz o seguinte: nas sociedades neoliberais o que a gente vive é a experiência de um mínimo eu. Não tem espaço no mundo de competição, de acirramento tecnológico, de hiperracionalização da vida para que a existência do eu ela possa vir à tona. A gente já não tem mais tempo no nosso cotidiano para a gente descobrir quem a gente é, porque a gente não tem tempo de fazer mergulhos individuais e mergulhos em interioridade. Né? Você tem que trabalhar, você tem que produzir enormemente. Para você ter produtividade, você precisa mostrar o tempo todo aquilo que você produziu. Eu sentia que eu tava nadando, numa piscina muito comprida e que eu tava muito cansada já, sem fôlego, e que a borda tava muito longe e que eu tinha que alcançar aquela borda e que eu não ia conseguir. E fora aqueles estereótipos que existem, né? De que assim, se eu for falar de suicídio com um adolescente, eu tô dando uma ideia para ele, né? Então não vamos falar e vamos fingir que nada está acontecendo. Muito pelo contrário, né? Quanto mais você puder falar, quanto mais o adolescente puder sentir que ele tem um lugar onde ele pode colocar suas angústias, as suas inquietudes, os seus medos, você vai estar dando chance para ele e pensando a respeito, e elaborando, e buscando outras possibilidades de existir, de construção. Agora, se você não fala, ele não constrói essas possibilidades, né? Eu entrei em depressão por milhares de motivos unidos que acabaram se acumulando dentro de mim. Eu chorava o dia inteiro, eu dormia muito, eu tinha um sono constante. Eu não conseguia comer de jeito nenhum e isso me fez perder muitos quilos. A gente vive um tempo hoje que a gente sequer tem disponibilidade para olhar para os nossos buracos. E para mim a ansiedade é a gente o tempo todo correndo atrás do nosso rabo para ver se a gente tampona os buracos todos que a gente tem dentro da gente.
Eu não tinha vontade de fazer nada, eu não tinha vontade de falar com ninguém. Eu tava muito irritada ao mesmo tempo, então às vezes eu acabava afastando as pessoas que estavam tentando me ajudar. Eu não queria participar de nada, então eu não sabia de nada que estava acontecendo. É meio que como se eu vivesse em outro mundo, e nesse mundo eu só queria chorar e berrar e dormir. Eu só queria sumir. Mas a gente não tem nenhum instrumento que seja um instrumento para dar forma para isso. A gente precisa superar, a gente precisa curar, a gente precisa dar conta. Uma coisa que piorou muito a minha situação foi que as pessoas não sabiam lidar comigo. E o problema disso não é que elas não conseguiam me ajudar, era mais do que isso. Elas dificultavam ainda mais a minha situação. Elas falavam coisas do tipo: você precisa estudar, você vai se fuder na escola. Nossa, você parece uma louca tomando remédio todo dia. Para de chorar, né? Já chega, já passou. Eu sei que é difícil, mas pelo menos tenta fazer uma forcinha, vai? Levanta a cabeça. Chega de drama. É só tristeza. Todo mundo passa por isso. A única pessoa que não tá seguindo em frente aqui é você. O nosso tempo é um tempo que ter buraco, ter angústia e ter sofrimento significa ser um fracassado e um perdedor. E aí, para isso ter algum espaço na sociedade, o buraco, a angústia, a dor, o sofrimento, ele precisa virar doença, porque doença na nossa estrutura social é respeitado. A possibilidade de falar, de ler um verso, de identificar que o outro tem uma angústia semelhante à minha, isso dá um alento tremendo. Não é que a minha angústia vai ser sarada, né? Não é isso, ou curada, puxa, todo mundo tem angústia. Tem tratamento, quanto mais cedo a gente fizer o diagnóstico e começar a tratar, mais rápido sara e mais rápido evita de ter qualquer outra recaída, mas tudo isso vai cada vez ficar melhor, quer dizer, os tratamentos vão funcionar melhor e durar menos tempo se a gente trabalhar bastante para divulgar o que são esses problemas, né? E ajudar as pessoas a suspeitarem e conseguirem falar sem achar que vão magoar ou ofender a outra pessoa, né? A gente pode estar certo de que falar é melhor do que não falar. A depressão é uma doença que sempre esteve presente no universo escolar. A escola não é o lugar de tratar a depressão, ela não é o lugar da cura, mas é o lugar da existência do sujeito. Portanto, ela precisa poder reconhecer, né, de entender, de acolher, de ajudar a trazer para o mundo do convívio de novo. Os processos são muito difíceis, né, porque são muito sofridos. A escola é o lugar primeiro do coletivo. Ela tem um tempo que é coletivo. Ela tem uma organização que é coletiva. Então a escola ela é estruturada para o coletivo, ela não é estruturada para cada sujeito. Olha, os meus companheiros estão todos taciturnos, vão silenciosos e solitários. E aí, de repente, eles se dão as mãos, e aí ele diz: mas vamos juntos, de mãos dadas. Quer dizer, para quem só tem duas mãos, quando dá as mãos, a potência que isso é capaz de criar. E de mão dada, é uma salvação para a existência.